boils, úlceras, hail, saraiva, locusts. gafanhotos. And the 10th plague was the worst of all, the slaying of the firstborn of Egypt. E a 10ª praga foi a pior de todas, a morte dos primogênitos do Egito. This extended from Pharaoh's son even down to the servants and the animals. E esta morte foi desde os filhos de Faraó até os servos e animais. Moses told every Israelite family to pick a perfect lamb and kill it at twilight. E Moisés disse para toda a família israelita que pegasse um cordeiro perfeito e o matasse. He took the blood of the lamb and put it on the door frames of the Israel homes. E o sangue do cordeiro foi pego e colocado no umbral das casas dos israelitas. Then the Lord sent the angel of death to pass through Egypt with death. Então o Senhor enviou o anjo da morte para passar pelo Egito com a morte. But when the angel saw the mark of the blood over the door, he passed over the home and did not slay the Israelite children. Mas quando o anjo via a marca do sangue nas portas, ele passava por cima e não matava. That is why we call this feast Passover. É por isso que nós chamamos essa festa de passagem. In the Old Testament, it was always necessary for blood to be shed to atone for sin. E no Velho Testamento era sempre necessário que sangue fosse derramado para expiação do pecado. The innocent always die for the guilty. O inocente sempre morria pelo culpado. When Adam and Eve sinned, God had to kill animals to cover their nakedness. Quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que matar animais para cobrir a sua nudez. And those lambs that were killed that night, they were innocent. E aqueles cordeiros que foram mortos aquela noite eram inocentes. That is how it is with the blood of the Lord Jesus Christ. Assim o é com o sangue do Senhor Jesus Cristo. He was killed on the very same day that the Passover lambs were being killed. Ele foi morto no mesmo dia que o cordeiro da passagem foi morto. When his blood was shed on the cross, it made a way for us to be spared death. E quando o seu sangue foi derramado na cruz, foi aberto um caminho para sermos poupados da morte. He did this to remove all the filth and the punishment that we deserved. E ele fez isso para remover toda a imundícia e punição que merecíamos. To this day, 12 billion people have lived upon the earth. E até aquele dia, 12 bilhões de pessoas tinham vivido na terra. For those who will receive him, the Lord's blood has paid for all 12 billion of those souls. E para aqueles que o receberam, o sangue de Jesus pagou pela justificação de suas almas. But we must apply his blood to the doorposts of our hearts. Mas nós precisamos aplicar o seu sangue aos umbrais do nosso coração. This is not physical blood, it is a spiritual sign that we are covered. Não é um sangue físico, mas é um sinal espiritual de que estamos cobertos. When his blood is over our hearts, death will pass us by. E quando o seu sangue está em nosso coração, a morte simplesmente passará por nós. Praise the Lord. Glória a Deus. One night I wasn't able to sleep. Uma certa noite eu não conseguia dormir. I was just lying in bed singing a song to the Lord. Estava simplesmente na cama cantando hinos ao Senhor. And I saw a vision. E eu vi uma visão. I saw the Lord Jesus hanging on the cross. Eu vi o Senhor Jesus pendurado na cruz. And written across his body in huge letters was the word Passover. E escrito de lado a lado do seu corpo em grandes letras estava a palavra passagem. The letters of the word Passover stretched from his left hand to his right hand. E as letras daquela palavra passagem iam de um lado da sua mão até o outro. In showing me this simple picture, the Lord was telling me, I am the Passover. E me mostrando esta simples imagem, o Senhor me mostrando, eu sou o cordeiro da passagem. Passover showed us that the Lord makes a distinction between people. E a passagem nos mostra que o Senhor faz uma distinção entre as pessoas. In Egypt, all the people that hid under the door with the blood were spared. E no Egito,
todas as pessoas que estavam nas casas onde havia o sangue foram poupadas. The Lord also made a distinction between the firstborn in a family and every other offspring. E o Senhor também fez uma diferença entre os primogênitos e os demais descendentes das famílias. Even in a herd of cattle, only the firstborn died. Até mesmo no rebanho de gado, somente os primogênitos morreram. This shows us something about the Lord's intelligence and his purposefulness. E isto nos mostra algo grande sobre a inteligência de Deus e seu propósito. Also, during the 10 plagues, the Lord made a distinction between those who were his people and those who were not his people. E também durante as 10 pragas, Deus fez distinção entre aqueles que eram seu povo e os que não eram seu povo. The Israelites lived in the region of Goshen. Os israelitas moravam na região de Gósen, It was very close to the other cities in Egypt. que era muito perto das outras cidades do Egito. But the hail fell on one part of Egypt, but not on Goshen. Mas a saraiva veio sobre as partes do Egito, mas não sobre Gósen. The boils fell on certain sections of Egypt, but not on Goshen. E o fogo caiu sobre algumas partes do Egito, mas não em Gósen. And when God made the sun turn dark, only Egypt had darkness, but not the region of Goshen. E quando as trevas vieram, só o Egito estava em escuridão, mas Gósen não. So you see God's ability to distinguish between people even when they live in the same territory. Então nós vemos a habilidade de Deus de distinguir entre pessoas, até mesmo se eles morarem no mesmo território. After Pharaoh's son died, he finally let the Hebrews go free. Depois que o filho de Faraó morreu, finalmente ele deixou os israelitas irem em liberdade. Egypt had been virtually destroyed by the other 9 plagues. Pois o Egito foi literalmente destruído pelas outras 9 pragas. After he let 1.5 million people go free, he changed his mind. Depois que ele deixou 1,5 milhões de pessoas irem, ele mudou sua decisão. These slaves were his entire free labor force. Pois aqueles escravos eram toda a sua força. It's not easy for a rich nation to let go of its slaves. E não é fácil para uma nação deixar os escravos irem que não precisam de pagamento. And so his army chased down the escaping slaves to the shores of the Red Sea. E então seu exército foi atrás dos escravos fugitivos de Israel. The Israelites were between a rock and a hard place. E os israelitas ficaram entre a cruz e o punhal. The Egyptian chariots were about to catch them, but the sea was in front of them. Os egípcios estavam indo atrás deles, mas o Mar Vermelho estava na frente. But Moses stretched out his rod, and the Red Sea parted. Mas Moisés levantou seu cajado e o Mar Vermelho se partiu. And 2 huge walls of water were pushed up on either side of dry land. E 2 paredes de água muito altas foram colocadas, uma de cada lado. And all of these Israelites walked through the bed of the Red Sea on dry land. E todos os israelitas andaram pelo Mar Vermelho, como em terra seca. Egypt's army was foolish enough to pursue them into the sea. E o exército egípcio foi tolo, pois seguiu-os até o Mar Vermelho. And the Lord told Moses to stretch out his rod, and all the waters came crashing down upon Egypt, and Egypt was finished. E Deus ordenou a Moisés que levantasse o seu cajado, e as águas voltaram e colidiram nos egípcios, e eles foram finalizados. No greater deliverance of a nation has ever been seen in history. E nunca se viu uma tão grande libertação na história. At the time that the Lord Jesus Christ comes to rapture his church, God will once again make a distinction between people. E quando o Senhor Jesus Cristo vier para arrebatar a sua igreja, Deus mais uma vez fará distinção entre as pessoas. We read this in Matthew 24, 40 to 41. E isto lemos em Mateus 24, 40 a 41. 2 men will be standing in a field. One will be taken, one will be left. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Passover is a symbol of the Lord's return.
A passagem é um símbolo do retorno do Senhor. Those who are covered with the blood and fully walking with him will be rescued. Aqueles que estão cobertos com sangue e andam com ele serão resgatados. And those who he knows are not really his people will not escape. E aqueles que ele sabe que não são realmente seu povo não escaparão. It will be terrible times in those last days. Serão dias terríveis nesses últimos dias. I would urge you to examine your heart and find out if the blood of the Lord Jesus Christ has spiritually been applied to the door of your heart. E eu te encorajo a analisar o teu coração e ver se o sangue de Jesus já foi aplicado espiritualmente ao teu coração. Only in the Lamb of God is there deliverance. Somente no nome de Deus há a tua libertação. In our next lesson, we will learn about how we celebrate Passover. Na nossa próxima aula aprenderemos como nós celebramos a passagem. May the Lord bless you. Que o Senhor te abençoe. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine